Tu já se pegou sentindo muita raiva dentro do teu relacionamento? E até pensou, será que tem algo de errado nisso? Será que isso significa que tem algo de errado na relação? A grande maioria de nós foi ensinado de que a raiva é algo destrutivo, que é algo ruim, uma emoção ruim. Mas eu tô aqui para te dizer que talvez tenha um significado muito importante por trás da raiva e que a gente precisa saber interpretar. Oi, pessoal! É com muito prazer que eu tô trazendo esse segundo vídeo no nosso canal. Então, se inscreva se faz sentido pra ti, comentem os vídeos que vocês gostariam de ver por aqui nas próximas edições, deem um like se fez sentido, se vocês gostaram da reflexão. E hoje eu acho que a gente vai trazer uma reflexão que é um pouco diferente do que eu costumo ver por aí, né? Mas é algo que faz muito sentido, é algo que eu acho que precisa ser mais disseminado entre as pessoas. Bom, então vamos lá. Vamos pensar que nós temos emoções básicas dentro da gente. Então, existem uma série de emoções que a gente costuma sentir, que fazem parte do repertório emocional do ser humano e que muitas vezes a gente não controla quando elas vêm. Ela simplesmente aparece. E a raiva é uma dessas emoções. E a raiva, assim como as outras, elas muitas vezes comunicam coisas pra gente. Então elas querem nos mostrar algum direcionamento que talvez a gente precisa tomar ou que aquela situação ela não tá confortável. Ela traz uma mensagem pra gente. E a raiva, ela traz justamente a mensagem de que os nossos limites foram ultrapassados. Ou mais, que talvez alguma necessidade tua não foi atendida por aquela pessoa. Então é como se ela fosse um alarme interno, uma sirene que fica tocando dentro da gente, falando que algo não tá legal e que a gente precisa ajustar. Então, muitas vezes, a gente acaba culpando a emoção da raiva, sendo que ela tá ali só para nos proteger, para nos trazer uma mensagem que é de fato importante. O problema mora no comportamento que pode surgir a partir da raiva. Então não é a raiva em si o problema é agir com raiva, o problema é agir com agressividade, o problema é sentir raiva e sair metendo o dedo na cara dos outros. Isso é um comportamento problemático, xingar alguém, ser violento com alguém, isso é um comportamento que a gente de fato não pode tolerar. Mas a raiva, se a gente for olhar somente ela não traz esses comportamentos. Talvez sim, nós como sociedade, a gente foi ensinado que quando a gente sente raiva, a gente precisa ser agressivo. Então, muitas vezes, em muitas famílias, a gente vai encontrar expressões de raiva como a agressividade, né? Então, a raiva sendo expressada com agressividade. Mas, na verdade, foi a gente que atribuiu esse significado para ela. Fomos nós que atribuímos um comportamento para a raiva. Na verdade, ela é uma emoção que muitas vezes ela é mais sutil, ela é mais interna. Então, quando a gente consegue parar e observar essa emoção antes de agir frente a ela, talvez a gente consiga entender que, na verdade, não é uma emoção que precisa ser reprimida, oprimida e que ela é nociva. Não, talvez seja uma oportunidade da gente fazer algo de diferente, porque talvez, sim, existam coisas que de fato precisam ser diferentes naquele momento. Então, a raiva, muitas vezes, ela pode apontar para conversas muito importantes, conversas sobre respeito, conversas sobre acolhimento, conversas sobre vulnerabilidades. Então, justamente a gente fazer esse movimento de entender por que naquele momento exato eu me senti dessa forma, talvez essa é a análise que verdadeiramente precisa ser feita. E aí tu pode me perguntar, poxa, Isa, mas eu sinto raiva da minha parceria quando, por exemplo, ele joga a toalha na cama. Eu sempre uso esse exemplo. Quem me segue no Instagram, quem é meu paciente, sabe que eu sempre uso esse exemplo, porque eu acho que é um exemplo bem emblemático. E justamente isso, a gente está falando sobre talvez uma divisão de tarefas que não está sendo respeitada, a gente vai estar falando sobre necessidades que não estão sendo atendidas de si, do tipo, poxa, sei lá, uma situação hipotética.
Eu arrumei todo o quarto, deixei as coisas todas limpas para nós, mas aí essa pessoa foi lá e mesmo assim colocou aquela toalha na cama. Então eu não me senti respeitada, não senti que o meu esforço foi visto e foi valorizado. Então é justamente aí que a gente precisa entender onde que isso me tocou, por que isso foi tão importante para mim. Entendem que nessa situação que eu acabei de ilustrar para vocês, isso tudo já foi desenhado, né? Então, de entender o que estava acontecendo naquele momento em que eu sentia a raiva. Por que talvez aquilo surgiu dentro de mim? O que essa raiva está querendo comunicar dentro de mim? Quais que são os valores que essa raiva está querendo proteger? E eu entendo, gente, talvez não seja tão instintivo a gente fazer isso. Porque, de novo, nós fomos ensinados a oprimir a raiva. Nós fomos ensinados de que ela é uma emoção ruim. Então, que existem emoções ruins, como a raiva, que a gente precisa jogá-las para o escanteio e falar que elas não existem e fingir que elas não existem. E existem as emoções boas, que são as emoções que a gente precisa sempre estar sentindo elas. E isso não existe. Não existe um mundo em que a gente não sinta todas as emoções que a gente precisa sentir. Então vamos pensar historicamente. Lá os nossos antepassados, quando a gente ainda nem tinha feudalismo, sistema feudal, regras, leis dentro da nossa sociedade. Lá atrás, quando a gente ainda caçava para sobreviver, enquanto a gente ainda era nômades, a gente sentia a raiva porque talvez vinha uma tribo de outro lugar que a gente não conhecia, que a gente desconhecia, que vinha nos atacar e a gente sentia raiva justamente para proteger o nosso território, proteger a nossa família, comunidade. Então a gente sentia raiva justamente para isso. Hoje em dia, a gente não vive esses mesmos dilemas, mas a raiz da emoção, a emoção na sua forma mais pura, ela ainda está ali. Então, os motivos pelos quais a gente vai sentir a raiva, eles vão, sim, ser diferentes. Mas a raiva ainda permanece ali. Então, eu falei pra vocês sobre a raiva. Mas eu não expliquei pra vocês de por que talvez seja importante a gente sentir raiva da nossa parceria. Justamente porque talvez a nossa parceria não vai estar sendo o alecrim dourado que vai ser o mais maravilhoso com a gente o tempo inteiro. Seres humanos erram, seres humanos são falhos, seres humanos às vezes são invalidantes, seres humanos às vezes estão mais voltados para si do que para o outro. E é justamente nesses momentos em que a raiva, se bem expressada, ela pode ser muito útil. Porque é do tipo assim, ó, hello, presta atenção em mim, olha para mim, veja, me valorize, me respeite, né? Então, num relacionamento saudável, sentir raiva não é um problema, não é um grande dilema. É uma oportunidade da gente entender o que está acontecendo dentro da gente, como eu havia dito antes, expressar de uma maneira coerente para aquela outra pessoa. E aí agora, eu acho que a gente passa por uma fase super importante, que é como expressar a raiva. Então a gente já entendeu que a gente precisa conversar com a nossa raiva e a gente precisa entender o que ela está querendo nos dizer. Mas aí a gente tem a etapa de como é que então eu vou expressar para essa pessoa que eu preciso de alguma coisa dela, que seja diferente daquilo que ela está me oferecendo, sem parecer que eu estou indo para o conflito. Quando de fato não quer ir para o conflito. Porque às vezes a gente sente tanta raiva e ela nos cega de uma maneira tão intensa que a gente vai querer partir para o conflito. Muitas vezes é isso que a gente está buscando. Né? A gente vai querer conflitar porque o conflito, por trás do conflito, tem importância, se sentir importante. Quando uma pessoa engaja contigo num conflito, de certa forma ela está prestando atenção em ti, ela está prestando atenção naquilo que tu quer dizer, nem que seja para se proteger, mas ela está prestando atenção em ti. Então, muitas vezes, por trás do conflito, tem essa mensagem de olhe para mim. Mas também entendo que quando a gente levanta as nossas armas, o outro também vai levantar deles, né? Muitas vezes. Então a gente acaba entrando num ciclo repetitivo de dificuldade de entender, de conexão, de compreensão um do outro.
Mas eu também aqui não tô falando que tu precisa baixar a tua cabeça e sempre expressar a raiva de uma maneira pouco impositiva. Não, às vezes a gente vai precisar falar um pouco mais firme. Mas aí a gente entra no não é nem 8 e nem 80. Às vezes a gente precisa entrar no meio termo. A gente não vai entrar com agressividade, mas a gente também não vai entrar com passividade para aquilo que é importante pra gente. Então talvez a gente vai ter que ter uma conversa um pouco mais dura, um pouco mais difícil, um pouco mais firme, justamente porque aquelas coisas são de fato importantes, então elas vão precisar de um tom mais... Como é que é a palavra? Incisivo. Eu já falei essa palavra antes, né? Mas um tom mais incisivo, justamente porque aquelas conversas são importantes o suficiente para aquilo. E aí, quando a gente consegue fazer esse meio do caminho, a gente consegue não ser agressiva, mas também não ser passiva frente àquilo, a gente consegue justamente ter essa conversa do meio do caminho, que é conversa que vai gerar conexão, que tu vai conseguir impor os teus limites, falar para aquela pessoa justamente o que é importante para ti, o que tu não tolera que aconteça, o que para ti é inegociável. E aí a gente constrói uma relação que de fato vale a pena ser vivida. Porque eu acho que isso é importante, gente. A gente também não precisa aceitar tudo aquilo que aquela outra pessoa nos oferece só porque a gente ama ela. Não. A gente precisa construir uma relação saudável com aquela pessoa. E isso muitas vezes vai ser construído através de conversas que não são fáceis, através de conversas que são mais desafiadoras, tanto para mim, que vou ter que perceber dentro de mim quais são aquelas emoções, qual que é toda aquela carga emocional que eu tô carregando, e talvez nem para outra pessoa, justamente porque também não é fácil tu olhar para aquela pessoa e falar: tu me magoou, tu me desrespeitou, eu não me senti valorizada, não me senti vista, né? Então, é uma conversa que vai gerar tensão de alguma forma, mas essa tensão, ela pode justamente te levar para caminhos de mais intimidade, mais conexão e um relacionamento que é de fato duradouro. Então, da próxima vez que tu sentir raiva da tua parceria, do teu parceiro, da tua parceira, tenta parar, respirar e pensar: o que essa raiva tá querendo me comunicar? O que essa raiva tá querendo me dizer? E só assim, né, expressa isso para outra pessoa. Eu espero que tenha feito sentido, né? Eu espero que vocês tenham aproveitado alguma coisa dessa nossa conversa. Acho que é uma conversa super importante, super valiosa. E eu tô muito animada para as nossas próximas conversas valiosas. E talvez não tão fáceis assim. Certo, pessoal? Um beijo cheio de carinho.